Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Sopas de Pedras. Hoje a gente vai falar com vocês sobre um tema que talvez seja menos polêmico, que cause menos discussão, ou não sei. A gente vai falar especificamente sobre o ministério de Jesus e como esse ministério impacta as nossas vidas, né? O que chama a atenção no ministério de Jesus para a gente. E a gente quer deixar também aberto para vocês, para que vocês comentem depois o que chama a atenção no ministério de Jesus para vocês. Então, vamos começar aqui fazendo uma rodinha. Não sei quem está embaixo, em cima. Cleito, fala para a gente o que você pensa do ministério, o que chama a atenção no ministério de Jesus para você? Bom, são vários aspectos, né, que a gente pode falar, mas eu acho que, para mim, o que eu sempre até gosto de falar e de pregar, quando eu costumo falar, né, para as pessoas, é sobre o jeito como Cristo ele mudava. Do que está rindo? Você ia falar Parece que uma ele não entrevista, pregava na igreja. Quando eles me permitiam pregar. É um assunto que eu sempre costumava, quando eu... Não, então, peraí, vamos retrucar isso aqui. Pior que eu ia falar isso, eu ia pregar, eu ia falar, não, peraí, eu não prego, mas a pessoa vai falar, ué, tá pregando aonde? Onde é que o Cleiton anda pregando? São vários pontos, né, do ministério de Cristo que a gente pode ressaltar, mas o que sempre chamou a atenção, a minha atenção, né, foi a forma que ele falava e que ele desconstruía, né, a gente falou até de desconstrução no último programa, ou subvertia as tradições da época com as tradições corretas do reino, né, aquilo que na verdade, são tradições que Deus espera de nós, aquilo que ele espera que façamos aqui. Ele deixa isso muito claro em Mateus capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças, né? Então ali eu acho que é o mais impactante. Mas a forma que ele mostra isso e demonstra isso no seu ministério aqui na Terra é algo maravilhoso, né? Quando aquela viúva coloca as moedas, né, na hora da oferta, né? Joga aquelas moedas e ele fala, olha, isso daí, essa foi a que deu o maior valor. E as pessoas, poxa, mas como assim? Naquele tempo onde quem dava os maiores valores não eram moedas, primeiro não era pouquinhas moedas, né? E deixava bem evidente, ela foi ali, né, de forma humilde. Então, tudo isso foi mostrando, né, não só essa passagem, como quando a mulher quebrou aquele perfume aos seus pés, né? E, nossa, mas está gastando dinheiro com isso. Então, a ideia, aquela questão de fazer barro no sábado, né, para curar o cego, a gente falou sobre isso no outro programa, ou até de colher espigas no sábado, né? Então, são coisas que afetavam a tradição e as pessoas que acreditavam naquela tradição da época. Afetava muito a tradição na época e isso ele não temia, esse tipo de... Você falou uma palavra, subversão, você falou isso no início? Isso, a subversão. A subversão dessas tradições, né? Das tradições que eram comuns, mas que hoje existe também. Porque essas tradições que eram lá, hoje também existe. A tradição de que a pessoa bem-sucedida, a pessoa que tem saúde, essa é a pessoa abençoada por Deus, essa é a pessoa que é querida e amada por Deus, né? E ele trouxe uma ideia totalmente contrária a isso. Não só quando ele mostrou isso, mas quando ele jantava com pecadores, os mais odiados dos pecadores, né? Porque todo mundo é pecador, na verdade, mas com os mais odiados na sociedade, vamos dizer assim. Quando ele dava atenção e protegia prostitutas, né? Quando ele estava junto com os leprosos, né? Que ninguém encostava, ninguém chegava perto e ele foi lá e estava junto com eles. Então, assim, são diversos fatores, diversos pontos em que ele desconstruiu uma realidade que para eles era algo, não, isso aqui é o certo, e ele mostrou que não. O mais importante do que a tradição, a gente falou isso também no outro programa, eu acho, mas são as pessoas, né? Então, o mais importante era ele revelar o reino, o amor de Deus na vida das pessoas. E é isso que eu acho que é isso que mais me chama a atenção no ministério dele. Como ele não tinha medo em fazer isso, ele fazia isso com uma naturalidade, uma forma tão natural, simples, e que atingia e tocava o coração de todo mundo. E tanto que as pessoas falavam, nossa, mas ninguém nunca falou como esse homem. Eu não acredito que seja por causa do tom de voz dele, né? Não acredito que seja por causa que ele falava palavras bonitas e rebuscadas, não. Mas por causa do jeito que ele agia, além da forma que ele falava. Então, ele era uma pessoa que se importava com cada um que estava ali ouvindo, ele agia de uma forma com amor. Eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção no ministério dele. Falei muito já, né? Desculpa aí. Muito bom. Você falou a base de tudo aquilo que a gente vai discutir hoje, eu acho que é isso aí. Você falou uma frase muito interessante, que o centro do ministério de Cristo eram as pessoas. E isso era subversivo para a religião naquela época, porque o centro da religião naquela época não eram as pessoas,
era a obediência das pessoas. Para Cristo, o centro era o relacionamento com as pessoas para demonstrar o quanto elas são amadas. Eu sempre gosto de pegar o exemplo de Zaqueu, porque Zaqueu é um cara que estava cometendo erros, né, graves, e com certeza os religiosos da época já tinham vindo falar com Zaqueu. Mas eles se aproximavam de Zaqueu para falar que ele estava fazendo coisa errada. Olha, Zaqueu, sabe que isso aqui é errado, você está sendo corrupto, não faz mais isso. Jesus se aproximou de Zaqueu para jantar com ele, né? Não tem nenhum relato na Bíblia que fala que naquele jantar Jesus começou a apontar os erros de Zaqueu. Ele chegou para Zaqueu e falou: Zaqueu, eu quero comer na sua casa hoje. Se convidou para comer na casa de Zaqueu. E aí, naquele jantar, Zaqueu se sentiu tão amado por Cristo, ele falou assim: cara, esse cara veio aqui na minha casa, ele não veio para apontar os meus erros, não veio para tentar me dar lição de moral, ele veio para jantar comigo, ele quer passar tempo comigo, ele quer se relacionar Exatamente, comigo. E relacionar. isso foi o estopim que levou à mudança de Zaqueu. Eu não quero mais ser quem eu sou, porque olha só como eu sou amado por esse cara, ele não veio aqui me dar lição de moral. Então, é isso que falta na religião, né, e que Cristo trouxe para subverter aquilo que existia naquela época. Muitas pessoas confundem a questão de religião, porque a religião só fala sobre amor, sobre amor, sobre amor, lá é um lugar que não tem regras e tal. Poxa, mas não, o amor é a base de tudo, né? Esse foi o ensinamento de Cristo, foi a base da pirâmide, né? É o amor pelas pessoas. O amor é muito mais importante do que os costumes, com as regras, do que a obediência. O amor é a base de tudo. E como o Xande falou, foi muito impactante naquela época, porque o pessoal valorizava muito as tradições e a obediência da pessoa, muito mais do que a própria pessoa. Jesus passou a vida toda desconstruindo coisas, e aí depois, quando ele morreu, desconstruiu a morte, desconstruiu o pecado e construiu a salvação para nós. Alguém pode falar o seguinte, alguém que está ouvindo a gente, né? Pode falar, não, mas você querer que alguém obedeça é uma prova de amor, porque a obediência vai fazer bem para ela. Então, se eu quero que a pessoa obedeça, é porque eu amo a pessoa. Tudo bem, eu até entendo isso. Agora, a gente está falando o seguinte, você quer se relacionar com alguém para quê? Só para fazer ela te obedecer? Porque, assim, se eu tenho um filho que não me obedece, é claro que eu quero que ele seja obediente porque vai fazer bem para ele, né? Mas, de uma forma ou de outra, eu vou amá-lo e eu vou querer passar tempo com ele. Ele sendo ou não obediente comigo, eu vou querer passar tempo com ele. Senão fica aquela história, não sei se vocês vão se identificar com o que eu vou falar agora, né? Mas é muito comum nas igrejas mais tradicionais, quando a gente recebe visita do pastor, a visita sempre segue uma rotina muito comum, né? Então, o pastor chega, cumprimenta, você prepara lá um soquinho com um bolinho, com uma torradinha para o pastor, o pessoal senta, fala sobre a vida, né? Fala como é que tá, e as novidades, como é que tá os filhos, como é que tá a família. Mas tem um momento daquela visita em que você sabe, né? Vocês estão rindo porque você sabe o que eu vou falar. Tem um momento em que você sabe que o pastor vai mencionar alguma coisa que tem que ser mudado. Então, irmã, queria falar com você sobre a questão da sua roupa, sobre a questão do seu cabelo, né? Esse Dízimo. tipo as fotos que você está colocando aqui no Facebook, irmão, não estão ficando bem, né? Então, você dificilmente vê um pastor que vai para sua casa só pelo prazer da sua companhia, que ela ficar sentado com você, falar da sua vida, jogar a conversa fora e ir embora. Sempre tem algum motivo a mais, que é justamente falar sobre a sua obediência. Ele vai falar que é porque ele te ama, e pode ser que ele te ame mesmo. Só que o centro do ministério de Jesus não era esse. Não era se relacionar para fazer a pessoa obedecer. Era se relacionar para falar, olha, eu gosto de você, eu gosto de passar tempo com você e eu te amo. Eu te amo. E isso levava a pessoa a mudar. Estou precisando fazer uma visitinha para você, Xande. Para jogar videogame, claro. O que mais me chama a atenção no ministério de Jesus, quer dizer, não é o que mais, né? É um dos pontos, porque é muita coisa, né? Mas um dos pontos achei interessante que ele não chamava muito a atenção para si mesmo, sempre ficava tentando regular a atenção para si mesmo. E o propósito dele durante os 3 anos e meio de ministério foi formar uma turma que o representasse depois que ele saísse. E a gente vê muito ele, por exemplo, fazendo um milagre e falando assim, olha, não conte, não espalhe muito. E às vezes as pessoas falavam assim, Jesus, vai para lá, para tal lugar. E ele falava assim, olha, ainda não chegou a hora. Então ele tinha uma agenda, né? Ele seguia uma agenda específica na qual ele ia tentando regular de forma certa, chamar a atenção, mas não tanto, para que, ao chamar a atenção muito sobre si mesmo, ele perdesse o objetivo que ele tinha, que era construir um grupo de pessoas que o representasse quando ele não estivesse. Porque veja só, com o poder e a capacidade que Jesus tinha,
Ele podia ter percorrido o mundo inteiro e ter feito milhares e milhares de seguidores e fundado, enfim, ele podia ter fundado um reino tranquilamente. Mas ele não, ele preferiu ficar sempre tranquilo, humilde, e dedicou, durante esses 3 anos e meio, dedicou a maior parte do seu tempo em formar e capacitar os seus discípulos para que quando ele não estivesse, eles continuassem isso. Então isso me fala sobre um Jesus com estratégia. Um Jesus que poderia, em 3 anos e meio, poderia ter abalado o mundo inteiro, todo mundo seguindo ele, mas quando ele fosse embora, tudo morria, né? Então ele preferiu gastar a maior parte do tempo treinando pessoas que quando ele saísse, seguiriam esse sistema. E isso fala sobre mim agora. Isso fala que eu também faço parte do ministério de Cristo. O ministério de Cristo não acabou quando ele morreu, quando ele foi para o céu, né? O ministério de Cristo deu continuidade com seus discípulos e chega até mim agora e eu faço parte desse ministério. Eu preciso continuar com isso. O ponto que me chama a atenção é quando eu vejo, quando a gente analisa os evangelhos, raramente, para não dizer nenhuma das vezes, Jesus chama a atenção das pessoas com relação ao sábado. Eu acho que nunca ele chamou a atenção das pessoas com relação ao sábado. Você está em transgressão do sábado. Você não está guardando o sábado conforme a lei. Eu nunca vi isso. Pode até ter, mas eu não me lembro. É muito mais comum as pessoas chamarem a atenção de Jesus que ele estava transgredindo a lei e ele transgredindo o sábado, do que Jesus chamando a atenção das pessoas porque eles estavam transgredindo a lei. Isso leva a gente a pensar o quê? Que Jesus, apesar de ele guardar o sábado da maneira que Deus queria, da maneira correta, ele tentava trazer esse teor para que as pessoas pudessem observar a forma correta da guarda do sábado no próprio exemplo que ele dava. Mas isso era totalmente mal compreendido pelas pessoas da época. Então, é como que Jesus, no dia de sábado, ele se preocupava mais nas pessoas que estavam sofrendo esse dia do que no próprio dia em si, né? Dando o verdadeiro sentido do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, né? O sábado tem esse objetivo. Então, a gente vê muitas vezes sendo criticado porque a forma como ele tinha de guardar o sábado era focando nas pessoas e ajudando as pessoas, e isso quebrava as tradições que eles tinham, né? Por isso a gente não vê Jesus falando assim, olha, no sábado não façam isso, não façam aquilo. A gente vê ele na prática mostrando que sim, deve ser feito no sábado, e todos os dias, né? O foco no ser humano, na pessoa. Era mais o que fazer do que o não deixar de fazer, né? Era o foco de Jesus. Exatamente. Legal, a gente compartilhou algumas coisas, teríamos muitas coisas para falar sobre o que nos chama a atenção no Ministério de Jesus, mas queremos deixar o restante para você. Então comenta aí no vídeo, para você, o que chama a atenção no Ministério de Jesus? Que coisas Jesus fez, falou, revolucionou, mexeu, mudou, que chamam a sua atenção e você gosta de pensar nisso aí? Comenta para a gente, que nós também queremos saber e completar essa lista de coisas interessantes, chamativas do Ministério de Jesus. É isso aí. É isso aí. Então tá bom. Ó, até o próximo episódio. o Xande voltou para dar tchau, ó. O Xande voltou para dar tchau para todo mundo aí, ó. Vai lá, tchau, Xande. Só faz assim, ó. Nossa, travou mesmo. Bom, enfim. Tchau, pessoal. Aí, ó, deu tchau. Tchau, não estão vendo aí? Agora foi. Até a próxima.